Pessoal, boa noite. A gente está abrindo essa live aí, a gente vai ter responder algumas perguntas de alguns colegas, e a gente vai discutir sobre um tema muito interessante, que é justamente a obesidade. Então, não só a obesidade, mas tudo que envolve aí a obesidade e o processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala de obesidade, hoje é um problema de saúde pública. Então, atinge aí milhões de pessoas, e não é uma coisa tão fácil de ser resolvida como algumas vezes a gente percebe algumas pessoas colocando, ou seja, envolve fatores sociais, ambientais, culturais. Então, não é simplesmente uma questão da pessoa comer menos e fazer mais exercício, ou seja, o problema é um pouco mais complexo. E aí, os motivos desse nosso encontro, dessa nossa live, é o curso que eu vou lançar na próxima semana, e no curso eu vou discutir algumas coisas relacionadas justamente ao que é usado quando a gente fala no processo de emagrecimento. Então, eu já comentei com vocês que não é tão simples a gente falar de obesidade ou falar de emagrecimento, e por que não é simplesmente uma questão de estética, ou seja, por que eu não posso simplesmente utilizar o discurso ou pensar que o sobrepeso é uma questão de simplesmente aceitação. Então, hoje a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas como profissional, a gente precisa deixar claro que isso é um problema de saúde pública. Então, não a obesidade em si, então é uma coisa que é importante deixar claro. A luta aqui, a discussão e a minha fala não é contra o obeso, é contra a obesidade. São coisas bem diferentes. Então, a gente tem que respeitar as pessoas independente do que elas acham, se isso é certo, se isso é errado. Isso é opinião pessoal. A nossa luta é contra a obesidade. Então, quais seriam os impactos dessa obesidade, por exemplo, em um pensamento crônico, ou seja, uma pessoa que tem sobrepeso, que tem obesidade aí há 10, 15 anos. Então, eu vou discutir algumas coisas com vocês hoje aqui para a gente tentar conversar sobre isso hoje. Então, vou deixar aqui o fixado. Caso vocês tenham algumas perguntas, vocês podem me mandar no final aí. Já tem algumas perguntas que eu salvei aqui, que alguns colegas mandaram. Eu vou desativar aqui os comentários e no finalzinho eu abro novamente. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de um panorama, mais uma vez, que é crônico. Então, as células, quando elas começam a armazenar essa grande quantidade de triglicerídeo, então eu tenho aí algumas moléculas de ácido graxo ligada a um glicerol. Então, eu vou tentar aqui falar de uma maneira um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo com embasamento. Tá? Eu fiz aqui um roteiro para a gente começar a discutir. Imagina que quando você vai para uma sala de musculação, você tem aí o objetivo de aumentar o tamanho dos seus músculos. Quando a gente fala, por exemplo, do processo de obesidade, é mais ou menos isso que acontece com a célula adiposa. Então, eu tenho ali o estoque desse triacilglicerol, essa célula, ela começa a aumentar de tamanho, e aqui a gente começa a ter o primeiro problema. O músculo, quando ele começa a aumentar de tamanho, os vasos, eles vão acompanhando esse crescimento. Então, os vasos sanguíneos, qual é a função dos vasos sanguíneos? É transportar sangue e oxigênio para todos os tecidos. É tão tal quando a gente tem um entupimento desses vasos, a gente pode ter um acidente vascular encefálico, o famoso AVE, o famoso AVC, a gente pode ter um infarto agudo do miocárdio. E no músculo isso não é diferente. Então, quando esse músculo começa a crescer, os vasos eles acompanham esse crescimento. Para quê? Para nutrir. Então, se eu tenho um músculo maior, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais nutriente, eu preciso remover alguns metabólitos que são produzidos durante o exercício. E o grande problema do tecido adiposo é que ele não acompanha esse crescimento de novos vasos do mesmo jeito que o músculo faz. Então, o tecido ele começa a expandir de tamanho, e aí são vários fatores, ou seja, pode ser alimentação? Pode. Pode ser sedentarismo? Também pode. Pode ser genética? Pode. Pode ser a combinação de tudo isso? Também pode. Então, ele começa a aumentar de tamanho, e esses pequenos vasos que passam por volta desse adipócito, eles começam a ser comprimidos. Então, primeiro dado interessante, a gente tem a compressão desses vasos. Essa compressão dos vasos, cronicamente, a gente vai observar um processo que a gente conhece como hipóxia. Então, hipóxia é quando eu tenho a falta parcial de oxigênio. O que o corpo faz? Ele tenta reduzir essa hipóxia, ele tenta reduzir a compressão nesse vaso por algumas estratégias. E uma estratégia que o próprio organismo cria, ele começa a induzir um quadro que a gente conhece como lipólise. E aqui a gente vai fazer um adendo nessa fala. O que é lipólise? A gente tem a molécula de triacilglicerol, então ela vai ser quebrada. Então, lipólise, as palavras elas falam. Lipo significa gordura. Então lembra, as pessoas fazem lipo
lipoaspiração, ou seja, elas tentam retirar essa gordura. Lipólise significa quebra do triacilglicerol, ou seja, quebra dessa molécula de gordura. Tudo que termina com lise significa quebra na bioquímica. Então, lipólise, glicólise, glicogenólise, terminou com lise, significa quebra. Lembra, para fazer uma analogia, quando a gente chega no final do mês, a gente está liso, ou seja, sem grana, a gente está quebrado. Então, do ponto de vista da bioquímica, terminou com lise é quebra. Então, o organismo, o que é que ele faz? Ele começa a induzir um quadro de lipólise. Ou seja, se eu tenho compressão desse tecido adiposo, isso começou a comprimir vasos, essa lipólise é uma tentativa justamente para tentar reduzir o tamanho. Ou seja, se a gente para e pensa em um indivíduo obeso e um indivíduo sedentário, muitas vezes, o que alguns profissionais fazem? O que o próprio indivíduo faz? Ele compra suplementos conhecidos como lipolíticos. O que esses suplementos fazem? Que são os famosos termogênicos. Eles prometem induzir um quadro de lipólise. Então, por exemplo, a cafeína, a gente vai falar sobre ela em uma próxima live. É um suplemento excelente. Então, o que ela faz? Ela chega lá no triacilglicerol, que é uma estrutura redonda, cilíndrica, e ele separa. Então, os ácidos graxos eles vão para o plasma. Então, lembra, gordura não consegue se perfundir muito bem no plasma. Então, eles são transportados por proteínas transportadoras. Eles são utilizados lá no músculo, na parte mais interna, e a porção glicerol vai para o fígado para voltar a ser glicose. O nome disso é lipólise. Qual que é o problema? Que se eu tenho um indivíduo com excesso de lipólise, não faz sentido ele tomar um suplemento que ele vai acelerar esse processo. Ou seja, ouça bem o que eu vou falar. O indivíduo que é obeso, que tem sobrepeso, ele tem excesso de lipólise inicialmente. Então, isso mesmo. Ele tem muita quebra da molécula de gordura com o próprio mecanismo que foi induzido pelo próprio organismo dele. Ou seja, o próprio corpo está tentando reduzir o tamanho daquele adipócito, induzindo a lipólise. Então, esse é o primeiro dado. Então, não faz sentido eu dar termogênico, eu dar qualquer suplemento que acelere a lipólise. Porque, na verdade, ele já não consegue lidar com essa quantidade de ácido graxo. Vou te fazer um paralelo. A gente conhece um procedimento conhecido como criolipólise. Então, o que é criolipólise? Lipólise, vocês já sabem o que é. É quebra da molécula de gordura. Crio significa baixas temperaturas ou gelo, entre aspas. Ou seja, seria um tratamento que promete reduzir a gordura corporal através de baixas temperaturas. Então, quando o tecido adiposo ele é exposto a baixas temperaturas, parece que ele sofre esse processo de lipólise. Só que esse é o primeiro processo de emagrecimento. Primeiro eu preciso tirar essa gordura onde está armazenada e eu preciso mandar para um local que vai ser oxidado, que nesse caso é dentro da estrutura muscular, especificamente lá nas mitocôndrias. Então, um processo é a lipólise e o outro processo é a beta-oxidação. Ou seja, não faz sentido eu acelerar a lipólise em um paciente, em uma pessoa que já tem excesso de lipólise. Então, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria aumentar a quantidade de espaços em que esse indivíduo vai oxidar essa gordura. É mais ou menos assim. Deixa eu te fazer um exemplo para ficar bem simples de você entender. Imagina que você vai fazer um churrasco na tua casa. E um colega chega com muita carne, outro colega chega com muito carvão. E quando você vai ver a churrasqueira, é aquela churrasqueirinha pequena. Ou seja, é aquela churrasqueira bem pequenininha que você compra lá no mercadinho. Você vai conseguir fazer um churrasco para atender todos os seus colegas? Você tem muita carne, você tem muito carvão, só que a churrasqueira é pequena. Ou seja, nesse sentido, quem é o carvão? É o mecanismo que vai induzir a separação da gordura. Quem é a carne? É a gordura em si. Quem é a churrasqueira? São as mitocôndrias, ou são as estruturas que vão oxidar essa gordura. Ou seja, você vai conseguir fazer um churrasco para atender muita gente? Vai, só que isso vai demorar. Então, se eu quiser alimentar muitas pessoas, ou se eu quiser fazer um churrasco para utilizar muita carne ao mesmo tempo, eu preciso ter uma churrasqueira maior. E esse é o problema. Existe uma diferença muito grande de conseguir retirar a gordura dos quebrar esse triacilglicerol, ou seja, retirar a gordura lá dos adipócitos e eu conseguir oxidar. São coisas absurdamente diferentes. A única estratégia que eu tenho para aumentar a oxidação de gordura é fazer o déficit calórico, ou seja, o paciente ele vai gastar mais calorias do que ele vai ingerir e realizar exercício físico, que aí nesse caso o exercício ele vai ser um auxiliar no processo. Ou seja, se a gente for contabilizar as calorias que são gastas através do exercício, a gente não consegue, cronicamente, sustentar um déficit calórico. Porque qual que é o problema do processo de emagrecimento? As pessoas, elas entram nessas dietas restritivas e a fome, ela começa a aumentar. Então, esse é um problema. E na verdade, isso é fisiológico. Ou seja, os hormônios que te causam saciedade e os hormônios que te causam fome,
Os hormônios da saciedade, eles fazem isso, e os hormônios da fome, eles fazem isso. Imagina o seguinte, você começou a tirar substrato, você começou a diminuir a quantidade de gordura corporal. Do ponto de vista de fisiologia, isso não é interessante. Então, um dos mecanismos que o corpo cria é te induzir à fome. Então, por que, por exemplo, você retirar o carboidrato da dieta não é uma estratégia muito inteligente pensando em cronicidade? Você até reduz a massa corporal. E aí é uma coisa que as pessoas geralmente não entendem. Reduzir a massa corporal é uma coisa, e emagrecimento é outra. Então, se você tira o carboidrato da dieta, lembra, aonde que está a nossa reserva de gordura? Todo mundo sabe, eu não preciso nem te dizer. Todo mundo sabe onde a gente tem gordura, né? Aqueles locaizinhos que armazenam mais gordura. Aonde que a gente armazena a proteína? A proteína, a função dela é estrutural. É pele, é cabelo, é ligamento, são músculos, ossos, tendões. Aonde que eu armazeno carboidrato? Eu armazeno carboidrato na forma de glicogênio, principalmente. Aonde que esse glicogênio está? Nos músculos, no meu coração, no meu fígado, nos rins. Então eu tenho pequenos estoques de glicose, e se eu for pegar, por exemplo, o tamanho do meu fígado em comparação ao tamanho dos meus músculos, eu vou ter muito mais glicogênio nos meus músculos do que no meu fígado. Então, quando eu sou submetido a uma dieta que eu tiro o carboidrato, por que meu peso despenca? Porque esse glicogênio que está armazenado na musculatura, ele está armazenado juntamente com água. Então, por que a massa corporal do paciente, por exemplo, quando ele começou a fazer uma dieta low carb, quando ele tirou o carboidrato da dieta, por que essa massa corporal caiu? Porque ele começou a ter redução de glicogênio. E eu vou te fazer uma pergunta simples. Isso não é sustentável, ou seja, quem conhece uma pessoa que consegue passar 30 dias sem carboidrato? Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que consegue manter isso por muito tempo. Ou seja, isso não é sustentável. E é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que criar estratégias que a pessoa consiga sustentar. Tiago, se a gente for puxar essa conversa para o exercício por si só, ele consegue te dar saúde. Ou seja, ele consegue regularizar a tua pressão, ele consegue normalizar a tua glicemia, ele consegue atuar em alguns parâmetros que a tua saúde ela vai melhorar. Se a gente fala de emagrecimento, o componente nutricional ele vai ter um peso muito grande. E é isso que a gente tem que pensar. O que eu posso fazer para ter adesão a essa estratégia nutricional? Então, se eu pego o processo de lipólise, que é a quebra, que é a separação dessa gordura, com o processo de beta-oxidação, que é o envio dessa gordura para dentro da mitocôndria, eu estou falando de duas coisas que são completamente diferentes. Eu até brinco em aula que os nomes dos suplementos não deveriam ser queimadores de gordura, deveriam ser quebradores, porque eles não oxidam a gordura, eles simplesmente separam. E aí você pode me perguntar, Tiago, beleza, se eu induzir um processo de lipólise muito acentuado, em que esse indivíduo não consiga lidar com essa quantidade de ácido graxo no plasma, ou seja, eu tirei muita gordura lá dos músculos, da região abdominal, e essa gordura foi para a circulação. Só que eu não tenho mitocôndrias eficiente ainda para oxidar com essa gordura. Ela pode voltar para o seu local de origem, o que a gente conhece como reesterificação de gordura. Ou seja, é um processo em que essa gordura sai do seu local e ela volta para o local de origem. A gente conhece como reesterificação. Essa gordura, por exemplo, ela pode voltar para outros locais, como, por exemplo, para o fígado. Quando eu tenho muita gordura no fígado, eu tenho o famoso quadro de esteatose hepática não alcoólica, o famoso fígado gorduroso. Então, para a gente finalizar essa conversa, o problema não é quebrar a gordura, é pegar essa gordura e oxidar. É popularmente conhecido como queimar. O termo correto, na verdade, é beta-oxidação. Essa gordura está organizada em um ácido que é um ácido palmítico. E esse ácido palmítico ele tem 16 carbonos. E esses ácidos graxos, quando eles são desmontados de 2 em 2. Então a estrutura do carbono, o primeiro carbono não é desmontado, e sim o segundo. E o primeiro carbono recebe o nome de alfa, e o segundo recebe o nome de beta. Daí vem o termo beta-oxidação, porque eu retiro de 2 em 2, e o segundo carbono ele recebe o nome de beta. Então veja só, o indivíduo obeso, ele tem excesso de lipólise. Ou seja, o indivíduo que está começando a treinar, o indivíduo que está com sobrepeso, até mesmo com obesidade, inicialmente não faz sentido ele tomar alguma coisa que estimule essa oxidação, essa beta-oxidação, essa retirada, né, da gordura do local de origem, porque ele já tem isso demais. Então, o que o corpo faz? Ele começa a tentar retirar essa gordura, só que ele não consegue. E aí eu tenho uma infiltração de alguns marcadores inflamatórios. Ou seja, o próprio tecido adiposo, na tentativa de reduzir esse tamanho, ele induziu um quadro de lipólise. Ele não conseguiu reduzir.
ou seja, ele até quebrou gordura, mas a gordura voltou para o local de origem. Ele começa a liberar alguns marcadores inflamatórios. E esses marcadores inflamatórios, eles começam a se armazenar no local. Para quê? Como essa gordura, como esse adipócito, ele sofreu compressão nesses vasos, então eu vou ter aqui o adipócito do meio, ou seja, imagina que eu tenho aqui um adipócito, uma célula de gordura. Então eu tenho um adipócito aqui do meio, e aqui em volta eu tenho vários outros adipócitos. Ele começa a sofrer hipóxia, ou seja, começa a chegar cada vez menos oxigênio nele. E aí, o que o corpo faz? Ele lança a mão de alguns marcadores inflamatórios, como, por exemplo, os macrófagos, que são células aí do sistema imunológico, e eles vão tentar remover esse adipócito que morreu por conta do tamanho do adipócito que cresceu e foi comprimindo os outros adipócitos até não chegar mais sangue ou reduzir drasticamente a circulação periférica naquele local. E aí, nesse caso, eu tenho necrose do tecido adiposo. Quando eu tenho necrose, eu tenho mais infiltração de células do sistema imunológico. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem sobrepeso, ela tem o que a gente chama de inflamação crônica, ou seja, há muito tempo, de baixo grau. De onde que isso veio? De uma tentativa do próprio organismo para remover aqueles adipócitos que sofreram necrose. Quando a gente olha esse tecido adiposo de um ponto de vista de cima, a gente observa o seguinte, uma estrutura que é semelhante a uma coroa, que a gente conhece hoje como crown-like, ou seja, estrutura semelhante à coroa. De onde que vem esse termo? Se você ler um artigo científico aí falando sobre obesidade, o que significa crown-like? Justamente o adipócito do meio que morreu, e quando você olha de cima está parecendo uma coroa. Ou seja, eu tenho várias infiltrações de macrófagos nessa região para justamente tentar retirar esse adipócito. E aí a gente tem interleucina 6, fator de necrose tumoral, vários marcadores inflamatórios que vão aumentar nesse tecido adiposo que foi induzido por um quadro de obesidade. Qual que é o problema disso, Thiago? Se a gente tem essa inflamação aumentando, então esse tecido adiposo ele começa a aumentar, a gente pode ter consequência aí com vários outros órgãos e sistemas, como por exemplo, esse tecido adiposo ele pode ter uma certa dificuldade por conta desse excesso de gordura, esse excesso de ácido graxo, da insulina se ligar ao seu receptor. A gente chama isso de lipotoxicidade. Ou seja, o que é isso? Essa inflamação que o tecido adiposo começou a apresentar, ou seja, ele começou a apresentar esses macrófagos mortos, e o sistema imunológico começa a remover, isso vira um efeito em cascata, mais inflamação, mais macrófago, e ele continua tentando remover, essa inflamação ela começa a se acumular em outros locais, e a insulina, ela atua no receptor que a gente chama de transmembrana. Então, é mais ou menos o seguinte, aqui eu tenho uma célula, a insulina é um receptor, uma pontinha assim. Então, ela vem e se liga nesse receptor aqui, eu tenho uma resposta dentro da célula, eu migro algumas proteínas para a membrana e a glicose começa a diminuir. O que acontece com o paciente que tem sobrepeso? Ou o que pode acontecer? A insulina ela vai ter dificuldade de se ligar com o seu receptor. A gente chama isso de resistência periférica à insulina. Então, por exemplo, um paciente que tinha uma insulina de 10, de 12, a insulina pula para 30, a insulina pula para 40, ou seja, essa insulina começa a aumentar. O que o exame está te dizendo? Que o pâncreas, as células beta do pâncreas, que é o órgão que secreta insulina, ele funciona normalmente, ou seja, o indivíduo não é diabético tipo 1, que é a pessoa que nasceu com problema no pâncreas, ele é diabético ele pode se tornar diabético tipo 2, ou seja, o pâncreas dele funciona normalmente, ele está secretando uma quantidade razoável de insulina, só que a insulina chega lá na célula e ela não consegue se ligar muito bem. Essa glicose passa novamente pelo pâncreas, o que o pâncreas faz? Poxa, acabei de liberar insulina, vou liberar mais insulina. E aí a gente começa a liberar mais insulina. Aí o indivíduo vai ao médico, o médico diz, você está com diabetes ou você está com pré-diabetes. Ou seja, a resistência periférica à insulina já começou a aumentar e o teu pâncreas já começou a secretar mais insulina. E se a gente for analisar, boa parte hoje das pessoas que são diabéticas, tipo 2, é a grande maioria dos diabéticos. Então, em média, 90% das pessoas que são diabéticas são pessoas que adquiriram a doença ao longo da vida. Existem até alguns autores que discutem a ideia que o diabetes tipo 2, entre aspas, ele foi criado pelo homem, né, entre aspas. Ou seja, foi uma doença que ao longo de toda a história, a gente observou que foi uma evolução, entre aspas, do próprio organismo humano. E aí, quando a gente vai observar, por exemplo, alguns desfechos, lá 200 anos, por exemplo, depois de Cristo, a gente tem
um indivíduo que ele começa a observar que algumas pessoas, elas urinavam muito, elas bebiam muito e elas perdiam muito peso. É a famosa doença das polifagia, muita fome, polidipsia, muita sede e poliúria, o indivíduo urina muito. São sinais típicos de doenças do diabetes. De onde que vem o termo diabetes? Justamente disso, o indivíduo observou que o indivíduo urinava muito, e diabetes significa cano furado ou sifão, traduzindo do grego. E aí o indivíduo estabeleceu a primeira vez na história o termo diabetes, por conta justamente dessa quantidade de urina que era muito aumentada. E aí 200 anos ou 300 anos depois, os médicos começaram a observar uma coisa interessante. Os indivíduos que tinham essa característica de cano furado, que urinavam muito, né, daí veio o termo diabetes, aonde o indivíduo urinava, juntava muita formiga. E aí os médicos pensaram, cara, será que essa urina é doce? E aí alguns médicos, o que eles começaram a fazer? Eles começavam a provar a urina dos pacientes. E aí veio o termo mellitus. O que é mellitus? Vem de mel, vem de doce. E aí juntou cano furado com urina doce. É o que a gente conhece hoje como diabetes mellitus. Então toda essa contextualização da obesidade, dessa evolução para um quadro de diabetes, isso não é de hoje. Ou seja, a gente já tem vários filósofos que eles falavam uma coisa bem interessante. A corpulência, o que eles chamavam no passado de corpulência? Esse aumento de massa corporal, ela não é a doença em si, mas ela é o prenúncio de todas as outras. Ou seja, por que a gente tem que admirar esses grandes pensadores que vieram, né? Tem todo um contexto histórico aí por trás do exercício. Porque eles não tinham os dados que a gente tem hoje, por exemplo, de literatura científica, os dados que a gente tem de artigos científicos, de pesquisa, mas eles já começavam a fazer observações na prática. Eles começavam a observar, por exemplo, que os indivíduos que eram obesos ou tinham sobrepeso, é um prenúncio que o indivíduo poderia acarretar várias e várias doenças. Professor, e essa insulina? Se ela ficar muito aumentada, qual que é o problema? A insulina, ela tem uma estreita relação com o sódio. Então você começa a armazenar ou aumentar a quantidade de retenção de sódio, e esse sódio ele pode começar a aumentar dentro do vaso, dentro das artérias. E a gente sabe que o sódio retém água. Então o que você começa a fazer, por exemplo, se você tem de valor de insulina muito alto? Você começa a aumentar, você pode aumentar a sua volemia, você pode aumentar a quantidade de água no plasma, induzido por um quadro de hiperinsulinemia. Esse quadro de hiperinsulinemia, ele vai alterar um valor da tua pressão, que é a resistência vascular periférica. Lembra quando a gente mensura a pressão, a gente tem dois números, né? Um número maior e um número menor. Geralmente a gente fala assim, 12 por 8. E na verdade é 120 e 80. 120 o quê? Milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio. Esse número menor, ele tem relação com o seguinte, como que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo e está se distribuindo para todos os órgãos e tecidos. Quando eu começo a aumentar muito a quantidade de água, ou quando eu começo a deixar esses canos com maior resistência, lembra aí que se você pensar, se eu tiver um cano muito fininho e a quantidade de água começar a aumentar, o que vai começar a aumentar dentro do cano? A pressão. Então a gente começa a observar que a obesidade induziu um quadro de diabetes ou de pré-diabetes e agora o indivíduo começa a apresentar hipertensão. Ou seja, se a gente fosse conversar, a gente veria que a gente tem várias coisas que estão associadas, ou seja, uma doença, ela vai puxando a outra. Esse quadro de sobrepeso, ele começa a apresentar, por exemplo, um desgaste um pouco mais prematuro das articulações. A gente começa a observar, por exemplo, desbiose intestinal, alteração na flora intestinal de alguns indivíduos que têm, por exemplo, essa obesidade. Então, toda essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai repercutir em vários órgãos e sistemas. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, por que é importante a gente tentar essa abordagem um pouco mais, um pensamento um pouco mais crônico? Porque as pessoas não conseguem fazer isso por muito tempo. Mas se a gente for parar a pensar, não é tão simples mudar de estilo de vida, não é tão simples começar a incluir a rotina de exercício em pessoas que são sedentárias. Então, às vezes, falta um pouco de sensibilidade, por exemplo, no profissional de educação física, de colocar um treinamento que fica mais próximo da realidade desse paciente. Então, imagina lá, a pessoa nunca treinou na vida, e aí ela chega na academia e o treino requer 2 horas do dia dela, ou seja, a probabilidade dela começar a colocar outras coisas na frente do treinamento vai ser muito grande. O inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente pega, por exemplo, pacientes que o café da manhã da pessoa é uma bomba com Coca-Cola. E ela vai no nutricionista, o que ele passa?
3 ovos, um pedaço de batata, com isso, com aquilo. Ou seja, a realidade que a pessoa tinha é totalmente diferente do que foi proposto para ela. Então, toda coisa que existe uma mudança radical, não existe adesão. E é por isso que a gente tem dados hoje que são dados que são bem alarmantes, se a gente for parar para pensar. E é uma coisa que eu fico me perguntando, e se você que está assistindo essa live é profissional de educação física e nutrição, você tem que se perguntar. E é uma pergunta que eu faço que eu não consigo responder. Por que as pessoas sabem que fazer exercício é bom e por que elas não continuam? A gente tem alguns dados, alguns trabalhos bem interessantes, que de cada 50 pessoas que se matriculam em uma academia em janeiro, 2 ficam até dezembro. E aí a minha pergunta é, o que aconteceu no meio do caminho? Ou seja, por que essas pessoas não continuaram? Sendo que todo mundo, todas as classes, de saúde ou não, elas têm consciência que o exercício físico e bons hábitos alimentares estão associados, por exemplo, com o aumento da qualidade de vida. Hoje, por exemplo, eu dei uma entrevista para uma TV aqui local, de Teresina, falando dos riscos de doenças cardiovasculares em mulheres. Então, quando a gente pega, por exemplo, doença cardiovascular em um homem, imagina, o homem chegou no pronto-socorro com dor no peito e com o braço formigando, ou com a dor no braço, que a gente chama de parestesia. O que automaticamente uma pessoa vai pensar? Uma pessoa leiga, está infartando. Se uma mulher chegar, por exemplo, com esses sinais, vão pensar a mesma coisa. Só que qual é o problema? Quando a gente fala do público feminino, as mulheres apresentam sinais que são atípicos de doenças cardiovasculares. Por isso que, olha que curioso, se chegar um homem e uma mulher infartando no hospital, a mulher tem 50% de chance maior de morrer. Isso não sou eu que estou falando, a gente tem dados sobre isso. Mas, professor, por quê? Você está querendo dizer que a doença cardiovascular na mulher é um pouco mais agressiva? Não é isso. É porque o diagnóstico para se descobrir que isso é um infarto na mulher é um pouco mais tardio. Então, nas primeiras horas ali que o indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio, um EAM, é crucial justamente para ele receber esse atendimento e ele ter um quadro um prognóstico bom, ou seja, ele tem uma evolução boa. No caso da mulher, ela pode chegar com cansaço, ela pode chegar com falta de ar, ela pode chegar com uma leve dor de cabeça, ela pode chegar com a dor na nuca, e nem sempre ela vai chegar, por exemplo, com a dor no peito. Então, quando a gente compara, por exemplo, o que mais mata no mundo? É doença cardiovascular. Então, mata muito mais do que acidente de trânsito, mata muito mais. Se eu juntar todos os tipos de câncer hoje, a doença cardiovascular está em top 1. E aí, o que a gente precisa fazer? Incentivar bons hábitos alimentares e a prática de exercício físico. Então, no meu curso, eu vou fazer justamente isso. Eu vou, na primeira aula, que é o tópico dessa aula, eu trago alguns dados epidemiológicos, ou seja, por que as pessoas apresentam tanto sobrepeso, por que a tendência natural é disso aumentar, e o que nós, como profissionais, precisamos fazer do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de nutrição, o médico, por que ele precisa entender de exercício. Então, a proposta dessa primeira aula no curso é trazer uma discussão justamente sobre isso, ou seja, por que eu preciso colocar na cabeça das pessoas que a prática de exercício físico está ligada com saúde. Vocês têm uma ideia? Quando a gente aumenta um MET, que é um equivalente metabólico que a gente utiliza em alguns artigos científicos, que seria, traduzindo de uma maneira mais simples, o quanto que eu gasto de energia. Então, quando eu aumento ali um MET, que é a unidade de medida, a gente pode aumentar a expectativa de vida em 17% em todas as causas de mortalidade. Ou seja, realizar exercício físico reduz todas as causas de mortalidade quando a gente pega vários outros tipos de doenças. Vou te dar um exemplo. Por que as pessoas falam que fazer exercício físico é bom? Ou seja, por que um indivíduo que às vezes está em casa, você nunca vai se arrepender de ter que treinar? Então, geralmente, ou na grande maioria das vezes, você sempre vai sair melhor da academia do que você chegou. Porque o exercício físico ele tem a capacidade de aumentar alguns fatores neurotróficos, ou seja, alguns fatores que vão atuar aqui. Vou te dar um exemplo. Quando o teu músculo começa a ser tensionado, você começa a fazer exercício lá, você começa a produzir uma molécula conhecida como lactato. É como se fosse entre aspas, o que sobra da degradação da molécula de glicose. Esse lactato, ele pode atuar em vários locais. E um dos locais que ele se liga é no sistema nervoso central. E ele tem uma característica muito interessante, que é justamente de causar bem-estar, de causar saciedade, juntamente com outros neurotransmissores. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o exercício físico ele faz bem para a cabeça, né, isso não é simplesmente um jargão. Não é simplesmente eu falar isso da boca para fora. A gente tem dados que comprovam isso. A gente tem dados que mostram isso. Tanto em animais, como, por exemplo, em humanos. Vou te dar um exemplo
como o entendimento dessas coisas é importante para a gente começar a conscientizar as pessoas sobre isso. A gente ouve muitas pessoas falando sobre compulsão alimentar. Olha, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. A palavra compulsão, ela só pode ser usada se o indivíduo seguir alguns critérios. E no curso eu apresento quais são esses critérios detalhadamente. Existe um tratado dentro da psiquiatria, que é um transtorno psiquiátrico, que o indivíduo precisa seguir alguns pré-requisitos para eu considerar que isso é compulsão. Então, quando a gente vai analisar, a pessoa ela não tem compulsão, ela tem descontrole alimentar. Compulsão é uma coisa, descontrole alimentar é outra completamente diferente. É igual a pessoa falar assim, olha, Tiago, eu tenho vício em comida. A palavra vício em si, ela está associada com perda de racionalidade. Ou seja, para mim falar que alguém é viciado em alguma coisa, essa pessoa ela tem que perder a racionalidade momentaneamente. Vou te dar um exemplo. Quando que eu posso falar que existe vício? Quando o indivíduo ele vende uma televisão para comprar droga. Quando ele vende um objeto de valor para ele comprar, para ele adquirir um prazer muito agudo e muito imediato. Isso é vício. Quando eu trago essa reflexão para o alimento, dificilmente a gente vai observar vício em alimento. Por mais que a gente tenha vários trabalhos mostrando que, por exemplo, quando o ratinho ele é submetido, por exemplo, a uma alta ingestão de açúcar, ou quando eu deixo o alimento lá para o ratinho comer à vontade, e geralmente quando a gente trabalha em laboratório, que a gente quer induzir obesidade em rato, a gente dá frutose, não a frutose das frutas, né, uma frutose industrializada, não significa que com a maior sinalização advinda de açúcar no cérebro, que atua os mesmos locais, por exemplo, que a cocaína atua, não significa que o indivíduo tem vício em comida. São situações completamente diferentes. Então, quando a gente vai analisar, boa parte das pessoas elas têm descontrole alimentar, que é absurdamente diferente de compulsão. Então, compulsão, existe um diagnóstico, se você quiser pesquisar, é DSM-5, que ele traz vários transtornos dentro da psiquiatria relacionados à alimentação. E você precisa seguir vários desses pré-requisitos para a gente dizer que as pessoas têm compulsão alimentar. Então, no dia a dia, se a gente for observar, as pessoas têm péssimos hábitos alimentares e são sedentárias. Então, a contextualização de todo esse processo, da importância de você fazer exercício físico, do problema da obesidade em si, desses marcadores inflamatórios, dessas relações com doenças, é justamente o intuito que eu desenvolvi esse curso. Ou seja, por que é importante, por exemplo, eu entender o uso de Ozempic no processo de emagrecimento? Qual que é a diferença, por exemplo, do Ozempic para o indivíduo utilizar um alimento contendo proteína? Então, a proteína gera saciedade. O Ozempic, entre aspas, ele reduz a vontade de comer. Então, teoricamente, eles teriam ali a concorrência pelos mesmos mecanismos. Mas por que eu preciso entender essa diferença? Para me tornar um profissional diferenciado no mercado. E é justamente essa a proposta do curso. Tá? Eu vou desativar aqui os comentários para vocês realizarem algumas perguntas. E aí, sobre o curso, né? Eu vou abrir as inscrições na segunda-feira. Próxima segunda-feira, o curso conta com 6 módulos. Tá? Então, o primeiro módulo eu discuto a fisiologia da obesidade. O segundo módulo eu falo sobre cafeína. Então, tá uma aula completaça sobre cafeína. O que é cafeína? Qual o impacto, por exemplo, da cafeína no metabolismo? A bioquímica, por que, por exemplo, quando eu tomo cafeína, não é a cafeína em si que causa os efeitos fisiológicos, são outras substâncias que vieram da cafeína. Então, tá uma aula bem legal. O terceiro tópico, né, a terceira aula, eu trato sobre os fármacos que são utilizados no processo de emagrecimento. Então, dentro do processo de emagrecimento, vários fármacos são utilizados, como, por exemplo, ioimbina. Na verdade, não seria fármacos, são manipulados. A cafeína, a teacrina, o aerolim, que é uma medicação que é utilizada para outra finalidade, o salbutamol. A gente vai ter uma aula específica sobre o clenbuterol, que é um fármaco muito utilizado quando a gente fala em processo de emagrecimento. E toda vez que a gente bota, por exemplo, para pesquisar sobre o clenbuterol, a gente observa muito relato prático. Tem poucas pessoas falando, por exemplo, do contexto técnico. Por exemplo, por que o clenbuterol ele pode oferecer o que a gente chama de cardiotoxicidade? Ou seja, o que é cardiotoxicidade? É o poder que essa substância tem de causar mal, por exemplo, ao coração do indivíduo. Né? Seria tóxico, entre aspas. Fala, meu amigo Pablo. A diferença do Saxenda para o Ozempic. A gente tem, primeiro, a diferença estrutural. Então, no curso, a última aula do curso, eu tenho uma aula só sobre isso.
né? Na verdade, a Saxenda e o Ozempic são os nomes comerciais da medicação, né? O princípio ativo, a gente vai comparar essas medicações, a gente tem a liraglutida, né, da Saxenda e a semaglutida do Ozempic. Então a primeira diferença é que a estrutura deles é bem diferente. Então quando a gente compara, por exemplo, a meia-vida, ou seja, o tempo que isso passa no meu organismo, a semaglutida é muito maior. Então essas medicações, qual que seria a grande finalidade delas? Primeiro é para tratar pacientes que são diabéticos, ou seja, foi desenvolvida principalmente para isso, pessoas que têm alterações a nível de glicose, elas vão ter algumas alterações bastante significativas, por exemplo, no aumento da produção de insulina. Então, todas essas substâncias, tanto a semaglutida como a liraglutida, né, que é a Saxenda, eles vão fazer o indivíduo comer menos. Então, na prática, qual que é a diferença? A meia-vida, o tempo que ela passa no organismo do Ozempic, é muito maior do que o tempo da liraglutida, que geralmente era 12 horas, né, a meia-vida da medicação. Deixa eu só te dar uma confirmada aqui, Paulo. Liraglutida. 12 horas exatamente. Então ela passava, ou seja, a aplicação da caneta seria muito mais frequente. Qual que era a desvantagem? Que o esvaziamento gástrico, ou seja, o retardo que eu tinha no esvaziamento gástrico era um pouco menor. E por isso que os indivíduos, por exemplo, com Saxenda ficavam menos enjoados do que com eles ficam com Ozempic. Então todas essas medicações, elas são análogas de GLP, que é um pedaço de uma proteína que o próprio intestino produz, o intestino e o cérebro, que significa GLP, peptídeo semelhante ao glucagon. Esse pedaço dessa proteína, né, dessa estrutura que é semelhante ao glucagon, ele vai induzir alguns efeitos. Então, na aula eu falo, por exemplo, o papel do Ozempic, no caso do GLP-1, no cérebro. Então, ele tem um efeito ali neuroprotetivo no cérebro, ele pode aumentar a sensibilidade à insulina, ele aumenta a produção de insulina no pâncreas, ele tem vários efeitos que não se resume somente à redução da saciedade. E aí é uma coisa que a gente discute. Boa parte, quando a gente vai comparar os estudos das pessoas que fazem uso dessas medicações, a redução de massa corporal, por exemplo, com o uso de Ozempic, é 4 quilos, é 6 quilos. E até o próprio fabricante fala uma coisa interessante. Após o uso, o indivíduo reganha o peso. E aí eu vi muitos profissionais colocando, tá vendo? Por isso que não faz sentido. Gente, se o indivíduo parar de tomar uma medicação para hipertensão, por exemplo, a pressão do indivíduo vai aumentar. Se o indivíduo parar de tomar metformina, possivelmente ele vai ter aumento da resistência da ação periférica à insulina. Então, todos esses análogos que foram desenvolvidos para tratar o diabetes, de quebra a obesidade, eles funcionam do mesmo jeito. O que não pode acontecer? E aí na aula eu trago os dois pontos de vista. A gente não pode ser preconceituoso, dizer assim, olha, não funciona a medicação, mas peraí, como que não funciona se existem vários artigos validando a estratégia e mostrando várias eficácias? Segundo, o Ozempic, entre aspas, a semaglutida, ele não tem só efeito a nível de... A estrutura que te causa essa redução da saciedade é uma estrutura lá no sistema nervoso central, no cérebro especificamente, que a gente conhece como terceiro ventrículo. Então eu tenho duas estruturas lá. Eu tenho uma estrutura que causa fome e eu tenho uma estrutura que causa saciedade. Então as estruturas que causam fome, elas são parcialmente inibidas e as estruturas que causam saciedade, elas são hiperestimuladas. Então, por isso que você não sente fome quando você usa a medicação. Ou seja, o uso da medicação nesse princípio, nesse pensamento, é um processo paralelo, ou seja, é um processo que vai te ajudar a tentar reduzir aquela massa corporal em pacientes que vão ter essas queixas clínicas, em pacientes que são doentes. O que a gente observa na prática? A banalização. E aí o objetivo do curso, né, nessa aula especificamente que eu trago a estrutura química do Ozempic, por que ele tem uma medida maior, a adição de alguns aminoácidos que vem de fungo, a alteração carbônica na própria estrutura da semaglutida é diferente da liraglutida, e isso, entre aspas, é o que causa aí vários efeitos que as pessoas desistem do uso da medicação. Então, como profissional, a gente não pode ser preconceituoso nesse sentido. Olha, porque às vezes é meio que um paradoxo. A pessoa fala que hipertensão é doença e pode tomar remédio. A pessoa fala que o diabético é doença e pode tomar remédio. Depressão é doença, pode tomar remédio. Obeso é doente e não pode tomar remédio. Não faz sentido. Ou seja, como que eu estou utilizando, né, uma medicação para uma coisa que eu disse que era uma doença e como que eu não posso usar a medicação? Não faz sentido. Então, o problema justamente é usar a medicação de muleta. É querer justificar, por exemplo, a redução da massa corporal para a pessoa ir para a praia, para a pessoa que não tem diabetes, para a pessoa que não tem síndrome metabólica, que aí é outra contextualização. E essa é a abordagem que eu trago na
na aula, Pablo. Aldeni fez uma pergunta aqui, Aldeni. Alguns professores associam uma... Aldeni, cara, isso é uma especulação, né? Uma coisa ela não tem necessariamente relação com a outra. Até o termo VO2 máximo, a gente não consegue mensurar, por exemplo, em nível na academia, porque eu teria que colocar um indivíduo numa situação realmente que ele iria ao máximo do ponto de vista de utilização, de captação, utilização e transporte desse oxigênio, e eu não teria mais elevação desse pico. Então, isso eu poderia chamar de VO2 máximo, porque a gente fala, na verdade, na prática, o que é mensurado é o VO2 pico. Então, VO2 pico é uma coisa, VO2 máximo é outra. Então, até as fórmulas que a gente mensura indiretamente o VO2 é o VO2 pico que é utilizado, ou seja, é o ponto mais alto que esse VO2 vai. Mas eu não sei se eu forçasse mais esse indivíduo, eu teria algum aumento desse VO2. Qual que é o problema? A gente pode até fazer uma correlação de um VO2 maior e, obviamente, uma beta-oxidação. Qual que é o problema? Quando eu falo de beta-oxidação, eu vou desmontar esses carbonos de 2 em 2 que vieram lá do meio adipócito e eu vou jogar eles na mitocôndria. Só que aí, cara, envolve uma cacetada de problemas. Eu vou ter toda a minha cadeia respiratória funcionando perfeitamente, os complexos que vão vazar esses prótons que vieram lá da cadeia, que vieram lá do ciclo do ácido cítrico, eles precisam estar funcionando perfeitamente e às vezes não se correlaciona com ter mais VO2. São coisas que são bem diferentes. A gente tem várias modalidades, por exemplo, que os atletas apresentam um VO2 relativo baixo e tem uma capacidade de oxidar gordura extremamente alta. Os fisiculturistas são um exemplo disso. Então, nem sempre os caras vão ter um VO2 muito bom, mas a capacidade oxidativa vai ser muito alta. Então, a gente pode até estabelecer uma correlação em alguns esportes, mas isso não é uma relação de causa e efeito. Boa, Brunão. Parabéns. O Bruno é um amigo, assim como o Pablo. Perdeu 14 quilos e falta 6. E é isso aí, Bruno. O objetivo justamente é que você consiga dar continuidade ao treinamento. Gilvan, cara, o curso vai ser lançado na segunda-feira, né, e eu vou abordar esses 6 tópicos. Obesidade, a fisiopatologia da obesidade, vou abordar os fármacos que são utilizados, vou abordar a ação da cafeína, vou abordar a metformina, que é uma coisa que ninguém usa, que ninguém fala, por exemplo, e é uma medicação que é utilizada como de entrada para o indivíduo diabético, então a gente vai ter muito aí no curso discutindo sobre doença, por exemplo, exercício. Tem uma aula especificamente sobre Ozempic, né, que é a aula de número 6, e eu tenho uma aula específica sobre clenbuterol. Então são 6 aulas, e aí o que eu vou fazer? Nas 2 primeiras semanas de lançamento do curso, eu vou botar um valor promocional aí. Um curso extremamente barato, extremamente acessível. O valor vai ficar 147. E aí 2 semanas depois eu volto o valor normal, que é o valor de 197. Tá bom? Então, ao longo da semana aí eu vou fazer outras lives, aí até se vocês tiverem alguma ideia de algum assunto que vocês acham interessante a gente discutir, a gente comentar, por exemplo, sobre suplementação e emagrecimento, a gente pode estar conversando sobre isso. Mas nessa live o meu objetivo era discutir justamente a fisiopatologia da obesidade, né, como que possivelmente a gente possa entender o impacto dessa obesidade do ponto de vista crônico e incentivar as pessoas a fazerem exercício. E aí um dado interessante, às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em um indivíduo obeso ou com sobrepeso, se o indivíduo ele não mudou nada na composição corporal, nós da educação física, a gente tem a mania muito grande de estabelecer se o exercício está fazendo efeito ou não, por exemplo, se a pessoa emagreceu. Às vezes, o que pode acontecer? E sempre acontece. A pessoa não emagrece, ela fica igual fisicamente, só que ela tinha uma insulina de 50, a insulina cai para 30. A pessoa não tinha força, a força da pessoa aumentou, ela acorda o dia, ela está com mais disposição. Os valores de pressão dela, ela tinha uma pressão 140 por 90, agora ela tem uma pressão de 120 por 80, ou seja, o desempenho dela melhorou em todos os sentidos, ela tinha insônia, ela dormia mal, agora ela dorme bem, e aí o que geralmente o profissional faz? Ele associa com estética. Você não reduziu gordura, né, corporal, e você não aumentou massa magra, então a gente vai pensar no que pode... Gente, por favor, isso é um pensamento muito reducionista. Ou seja, e até mesmo se a gente for pensar, por exemplo, em reduzir o processo de emagrecimento somente à estética, a gente sabe que o exercício ele não se resume a isso, a nutrição ela não se resume a isso. Acontecem várias coisas com o paciente no processo de emagrecimento que ele nunca associa com exercício. Por exemplo, a frequência da atividade sexual. A gente tem dados muito interessantes, que quando o indivíduo começa a se exercitar, a frequência da atividade sexual do indivíduo e a própria intensidade da atividade sexual, ela melhora com o exercício físico. Quando que a pessoa vai associar que ela está tendo um desempenho melhor que foi por conta do exercício?
E aí uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Primeiro a gente muda um quadro de inflamação, uma inflamação crônica de baixo grau. Depois que eu tiver ajustes nesse paciente que tem sobrepeso, que tem obesidade, é que eu penso em fazer associações, por exemplo, com um processo de estética, de melhora de composição corporal. Por mais que a gente saiba que as pessoas elas querem isso na academia. Mas eu preciso deixar claro, olha, você vai me procurar por isso, mas eu vou te dar outros benefícios. Eu vou mudar a tua vida em todos os sentidos. Então, um bom profissional, ele bate sempre nessa tecla. E eu sempre brinco, sempre vai ter dois objetivos, um objetivo do aluno e um objetivo do profissional. O que um bom profissional faz? Ele junta as duas coisas. A minha missão como profissional é sempre preservar a saúde do cliente. E eu vou juntar o que ele quer. Ah, eu quero aumentar a massa muscular. Beleza, a gente consegue fazer isso preservando a saúde? Consegue. Então a gente vai fazer isso. No processo de emagrecimento, a gente percebe que as pessoas, elas fazem tudo para reduzir a massa corporal. E aí um dado interessante, quando a gente vai para a literatura, o difícil não é a pessoa permanecer magra. O difícil não é a pessoa emagrecer, perdão, ela permanecer magra. Quantas pessoas vocês conhecem que reduziram a massa corporal e depois voltaram a aumentar a massa corporal de novo, ou o peso da balança? Inúmeras. Então tem várias pessoas que estão nessa luta há muitos e muitos anos. Ou seja, eu até brinco, você que é profissional de educação física, não existe antes e depois. É antes e durante. Ou seja, o processo é antes e durante. Você vai ter que continuar, você vai ter que colocar na tua cabeça isso. Por mais que você não queira fazer pela estética, você vai ter que fazer exercício. Eu sempre uso uma frase, ela não é minha, de um pesquisador muito conhecido, que ele diz o seguinte, olha, o exercício físico você vai fazer por dois motivos. Ou você vai fazer exercício para você evitar ter um problema de saúde, ou você vai fazer exercício para tratar um problema de saúde. Simples. Você sempre vai estar nesses dois quadros, ou para tratar uma doença, ou para você não ter essa doença. Bem isso, Vitor. O pessoal se entope de remédio, né, por estar com libido baixo, e aí acha que vai resolver. Realmente, a inclusão do exercício físico nesse sentido, ela melhora em todos os quadros, né, tanto a saúde emocional do indivíduo, a questão do espiritual, esse pensamento holístico, né, o exercício ele consegue atuar em várias coisas que, infelizmente, a gente não consegue ainda ter métricas, né, para mostrar isso para o paciente. E é uma deficiência, por exemplo, do nosso curso de educação física, a gente não consegue interpretar exame. Então, isso fica restrito ao médico e ao colega da nutrição, justamente para tentar mostrar para o paciente, para trazer uma visão um pouco mais técnica. Isso é uma deficiência do profissional de educação física. Então, Gilvan, sobre o reganho de peso. Justamente, Gilvan, a gente tem alguns dados bem interessantes, cara, que em média aí a gente tem uma relação para cada quilo de massa corporal que você perde, você aumenta em média 70 a 100 calorias na ingesta. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, os hormônios, grelina, redução dos hormônios tireoidianos, alteração a nível de leptina, a gente vai observar que a gente tem uma desproporção nesse sentido. Ou seja, o indivíduo ele começa a reduzir a massa corporal, e ele não consegue manter isso por muito tempo, e aí, infelizmente, o que começa a acontecer? Ele começa a ter esse reganho. Isso acontece por inúmeros fatores. Então, como eu falei anteriormente, no curso eu mostro os dados que discutem isso. O problema não é você reduzir a massa corporal, é você deixar esse paciente magro. E a gente vê alguns profissionais dizendo, olha, meu paciente reduziu 10 quilos em um mês. Desculpa, se a gente for fazer uma conta básica de matemática, para mim conseguir oxidar, em média, 1 quilo de massa corporal advindo de gordura, só de gordura, eu preciso fazer um déficit calórico aí de entre 7 a 8 mil quilocalorias, em média, tá? E tem alguns autores que questionam bastante esse valor. Então, se a gente for estipular uma média, para você reduzir 1 quilo de massa corporal de gordura, você tem que fazer um déficit aí de 7 mil calorias. Então, como que você me justifica um paciente que reduziu 5 quilos de massa corporal, você está me dizendo que isso foi gordura? Não tem como isso ter sido gordura. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o paciente começa a armazenar mais glicogênio na musculatura, e é uma deficiência nossa a interpretação. A gente vai interpretar um valor e aí, às vezes, a dobra cutânea lá do indivíduo está um pouco mais rígida, porque o músculo está mais durinho, a densidade do músculo aumentou, e aí, geralmente, o que a gente fala para o paciente? Ele aumentou massa muscular e reduziu gordura corporal. E, às vezes, isso não acontece. Ou seja, às vezes a quantidade de gordura está igual, ele só aumentou o tônus muscular, ou seja, ele aumentou a massa magra e não a massa muscular. Então, massa magra é uma coisa e massa muscular é outra. Então, no curso, eu discuto todos esses tópicos justamente para o profissional de saúde ele ter uma visão um pouco mais clara, e o principal, ele ter interpretação desses dados.
porque hoje eu vejo que isso é a maior deficiência de todos os profissionais, não só o profissional de educação física, né, mas os profissionais de saúde de maneira geral. A gente tem muita dificuldade de interpretar, por exemplo, esses dados. Vou te dar um exemplo. A cafeína, ela pode aumentar, por exemplo, a média aí de lipólise em até 20%. Então, se você passa a tomar cafeína antes de treinar, isso gera um aumento dessa hidrólise do triacilglicerol em 20%. O que não quer dizer que você vai emagrecer 20% a mais. Eu já vi indivíduos colocando até os estudos que referenciam isso. Olha, se você tomar cafeína, você vai emagrecer 20% mais rápido. Em nenhum momento os trabalhos falam sobre isso. Ou seja, eles discutem justamente disso, especificamente sobre essa temática. Eles falam de lipólise, não de beta-oxidação. Beleza, Gilvan, bem isso, né? A gente conseguiria mimetizar essas reduções aí de hormonais, né? Tanto a nível, por exemplo, de hormônios tireoidianos. Então, os hormônios tireoidianos têm principalmente aí o T3 e o T4, e essa conversão ela acontece no fígado. E para me converter T4 em T3, eu preciso de ATP. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que está fazendo uma dieta hipocalórica, ele está em severa restrição energética, essa conversão está dificultada porque eu tenho menos energia ali, menos glicogênio no fígado. E até uma coisa que eu falo no meu livro, a dificuldade do entendimento, por exemplo, desses ajustes que acontecem em tecidos diferentes, leva a gente a ter interpretação diferente. Por exemplo, quando um indivíduo ele vai para a academia fazer o cardio pela manhã, que muita gente fala que é o cardio em jejum, na verdade, a quantidade, o glicogênio que diminuiu não foi do músculo, foi do fígado. Então, quando você vai fazer o cardio pela manhã, se você fez uma refeição rica em carboidrato, até mesmo em proteína, você tem glicogênio suficiente na musculatura. Você não tem no fígado. O fígado que reduziu, no músculo você tem. Então, na verdade, você não tem alimento aonde? No trato gastrointestinal. Por quê? Quando você está dormindo, a enzima que desmonta esse polímero de glicogênio para voltar a ser glicose, o músculo não tem. Então, eu sempre faço uma brincadeira. O músculo, nesse sentido, ele é egoísta. Tudo que o músculo produz de glicogênio é para ele. Tudo que o fígado produz de glicogênio é para todos os órgãos e tecidos. Então, quando você vai fazer o cardio, na verdade, você não está em jejum do ponto de vista muscular, você está em jejum do ponto de vista hepático. Quem te ajuda na manutenção da tua glicemia é o rim e o fígado. Por isso que se a gente pega, por exemplo, pacientes que têm doenças renais, um paciente dialítico, ele vai ter muita dificuldade de ter continuidade no exercício. Ou seja, se eu coloco aí repetições muito prolongadas para esse paciente, por que ele vai ter dificuldade? Porque o rim é um poderoso órgão gliconeogênico, e nesse paciente ele está comprometido. Então ele vai ter dificuldade, por exemplo, na hidrólise da molécula da glicose, ele vai ter dificuldade em lidar com a quantidade de metabólitos que foram produzidos aí durante o processo de ação muscular, e tudo isso o indivíduo tem que entender. Tudo isso o profissional de educação física tem que entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, de processo de emagrecimento, de sobrepeso e obesidade, por que eu comecei a primeira aula do curso trazendo uma contextualização sobre o panorama da obesidade? A gente tem que entender isso. Por exemplo, se você chegar para um profissional hoje e perguntar o que é Crohn-like, ou seja, o que é o mecanismo de Crohn-like que o tecido adiposo sofre, dificilmente ele vai te explicar. E é por isso que você precisa entender, explicar para o paciente, olha, o processo de emagrecimento, ele não se resume à estética, eu estou falando de saúde. Crohn-like é justamente porque o adipócito ele sofreu hipóxia, esse adipócito ele morreu, tive infiltração de macrófagos, então quando eu olho de cima, do ponto de vista do microscópio, eu tenho parecendo ali uma substância parecida com a coroa, daí vem o termo Crohn-like. Ou seja, são conceitos que são extremamente atualizados, entre aspas, ou novos, que a gente precisa estar por dentro, justamente para tentar explicar para o paciente que o exercício não se resume à estética. Eu estou mudando a vida do indivíduo através do exercício. Tá bom? Então a gente já está aí praticamente com 1 hora de live. Quero agradecer a todo mundo aí que mandou pergunta. O curso vai ser lançado na segunda-feira, tá? Então, quem tiver interesse aí, valor promocional, a partir de segunda-feira, depois de uma semana o valor vai normalizar, ou seja, vai voltar para o valor normal. Então, o valor do curso é 147, é um curso extremamente acessível. E nesse curso, mais uma vez, eu discuto fisiopatologia da obesidade, que foi um resuminho aqui que a gente conversou. Então, hoje, a gente falou de uma maneira mais... Tentei falar um pouco mais simples, justamente para todas as pessoas aqui. Eu sei que tem gente que não é da área, gente que é simpatizante com o exercício, mas para todo mundo entender. E eu falo sobre os fármacos, falo sobre metformina, clenbuterol, Ozempic, que está uma aula sensacional. Então, te garanto aí que você vai aprender muito com esse curso, tá bom? Então, gente, obrigado por terem ficado até aqui.
Boa noite a todos. E aí me mandem temas que vocês acharem interessante para a gente estar discutindo sobre exercício de emagrecimento. Boa noite, galera. Valeu, grande abraço e até a próxima.